Oi pessoal, finalmente eu vou apresentar para vocês o famoso Dr. Antônio, o nutrólogo responsável pela mudança de vida da minha família. Tanto do Júlio quanto eu, meu filho e também agora a Isabela Caçulinha tá fazendo parte aqui do time, né? Dessa virada de chave. Nós precisávamos muito disso por N motivos. Então aqui está o Dr. Antônio Ribas. É um prazer, Carol, muito obrigado por vocês confiarem no meu trabalho, por acreditarem nessa jornada, que é muito difícil. Sair do sedentarismo, sair do quadro igual do Júlio, de obesidade, sim, é um desafio muito grande porque você precisa de N fatores. Não é só medicação, não é só mudança de hábitos, é toda uma análise que a gente tem que ter, principalmente social, principalmente sim, da família. Sim. Se a família não estiver engajada, se as pessoas, eu brinco com os pacientes, a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Então, se a gente conviver com pessoas que comem bastante, a gente vai comer bastante. E aí, quando você muda o ambiente, você consegue transformar o ambiente, tudo fica mais fácil, sim, né? E o Júlio foi um case meu de sucesso. Você, acho que o público aí, seus seguidores, acompanham a transformação que foi da Carol, a virada de chave. A gente brigou bastante no começo para mudar o comportamento, né? Mudar a rotina, porque a Carol vive em um ambiente de viagens, come em rua, trabalha muito, intensa, estresse, e a gente precisou conciliar tudo isso aí, a gente conseguiu fazer essa transformação e está esse resultado, essa mulher linda, maravilhosa, empoderada, né? E conseguindo difundir saúde hoje no meio de gente que precisa, né? Porque a gente vê que o ramo que vocês trabalham dos caminhoneiros, né? Eles têm uma vida tão dinâmica, uma vida tão estressante de viagens, de comer em estradas. E a Carol encaminhou muitos pacientes aqui que são caminhoneiros. Cada vez eu cresço muito em estar aqui, que cada vez é uma história de vida muito grata. E transformar a vida dessas pessoas, dar bem-estar, dar qualidade de vida, isso, dar saúde. E com certeza, quando a gente consegue se achar, se encontrar, se olhar no espelho e falar, eu tô linda, eu tô bonito, tudo prospera. O âmbito trabalho prospera. Eu acho que isso aí faz muita diferença. Bom, eu sou a prova viva disso e por isso que eu já estava há um bom tempo querendo gravar com o senhor, com você, esse bate-papo, porque eu nunca imaginei na minha vida servir de exemplo para tantas mulheres, para tantos homens do nosso nicho. O meu marido, Júlio, né, que a gente falou, em um ano eliminou 40 quilos. Santo de casa não faz milagre. Isso, porque há anos eu batia com ele, Júlio, a gente tá indo no sentido contrário de tudo. Não adianta a gente querer se esforçar no trabalho, querer conquistar mundos e fundos e a nossa saúde tá indo lá por água abaixo. E era isso que estava acontecendo. Com certeza. Eu falo que eu sou santo de casa, eu batia, o Júlio não me escutava. Precisou o Júlio receber um amigo, um cliente nosso que começou a fazer customização num caminhão, sim, lá conosco. E do nada ele chegou, assim, tava com obesidade, a primeira vez que nós o conhecemos, enfim. E aos poucos, conforme ia passando o período que ele ia ver o caminhão, que estava sendo customizado, o Júlio foi reparando que ele estava emagrecendo. Foi de uma forma rápida? Foi, porém, com saúde, saudável. E aí foi ali que o Júlio pegou o contato do Dr. Antônio com ele. Eu não estava sabendo, eu na vida louca nem estava sabendo. O Júlio foi o primeiro a dar, sim, o passo a vir aqui na clínica. Isso mesmo. E ali ele começou. E eu só observando, eu cuidando da Isabela, do Pietro, ambos também com obesidade. Eu também estava obesa, né? Sim. E eu não me ligava, eu nunca fui muito de me importar com o que os outros falavam ou não. Eu sempre fui meio que autossuficiente nisso. Só que hoje, olhando publicações minhas nas redes sociais de um ano atrás, doutor, eu não falo que eu mudo, rolo pra cima, rolo pra baixo pra não ver. Eu faço questão de me olhar, sabe pra quê? Pra falar, não é nisso que eu quero chegar novamente. É isso mesmo. E acaba me dando mais motivação na hora que eu vejo lá o bendito morango do amor, que é a pedra no meu sapato.
Eu olho pra ele e eu lembro da Carol. Eu queria fazer tratamento estético e só de vir aqui fazer todo o processo com um nutrólogo, uma pessoa experiente, eu fugi de vários procedimentos que eu morria de medo. O senhor sabe que eu sou terrível para uma agulha. Sim. Eu queria fazer a lipo da papada, fugir da lipo da papada, fugir de um monte de coisa. Encontrei caminhoneiras em eventos nos últimos finais de semana que acharam que eu tinha feito lipo, porque minha cintura afinou. Foi. Só que aí é o que eu falo, que eu até comentei com o senhor numa consulta. Eu acho que o nosso corpo, ele tem uma memória. Com certeza. Certo? Com certeza. Então, meu corpo não voltou à época de 15, 20 anos atrás, mas eu nunca cheguei à obesidade. Foi depois que eu tive filhos, tal. Eu era atleta, eu jogava vôlei, sempre fui ativa, mas depois que eu tive filho, as coisas mudaram. Parei com tudo, era sedentária, mas o meu corpo, acho que tinha guardadinho lá no HD dele, e eu consegui voltar. Eu achei isso fantástico e eu falo para as meninas, gente, foi simples, não fiz cirurgia, não fiz procedimento nenhum, pretendo fazer algumas coisas, mas não, por enquanto não, agora não tá me incomodando, acho que pro ano que vem eu vou querer realizar. E eu acho que é isso, Carol, a primeira mudança tem que ser a mudança de dentro para fora. Se você não cuidar de você, do seu eu interior e você conseguir se achar, nada mais vai fazer sentido, entendeu? E eu vejo muito, eu fico muito feliz porque assim, a jornada da Carol veio acompanhando o Júlio. Sim. E eu lembro que a primeira consulta, a Carol ficou sentadinha, era no outro consultório, a Carol ficou sentadinha, só de longe, mas eu via que Carol, como todo mundo conhece, workaholic, no celular, agitada pra lá e pra cá, mas eu vi que ela não estava engajada. Quando ela começou a ver o Júlio a perder peso, o Júlio se encontrar, sair daquele esconderijo que ele tava, né? Sim. Ela começou, opa, se ele tá mudando, eu quero mudar. E aí eu lembro muito bem disso, porque a Carol, ela tem uma fisionomia muito bonita. Ela é o loiro, né? Chama atenção, até a fisionomia é muito bonita. Mas ela se escondia atrás de vestidos. Eu amava. Não, amo até hoje. Amo. Mas você tinha Gosto, aquela... acho feminino, as meninas, agora você pode usar um vestido curtinho, justinho. Não é da minha personalidade. Sim. Continuo preferindo os vestidos longos, soltinhos, tal. Mas agora ela deu uma usa, mudada. Sim. Eu vejo ela. Sim. Hoje ela usa mais acessórios. Exato. Hoje ela se cuida mais, ela se gosta, se ama mais. Com certeza. E essa aqui é o nosso grande diferencial, de devolver essa autoestima, né? Exato. E Carol, tem uma coisa muito importante que eu falo para os pacientes, principalmente homem, tá? Mulher também, porque hoje mudou, né, o parâmetro. Hoje as mulheres estão alcançando, antigamente a gente tinha aquele machismo, né, do homem sempre tomar a frente de tudo, de empresas, e hoje eu falo da área médica, hoje a mulherada ela domina a área médica, né, porque a área médica, como todas as áreas, mas a área médica demanda de muitos estudos, né, e eu vejo muito hoje, vocês podem em casa começar a visualizar, as grandes empresas, as grandes multinacionais hoje, se você pegar os grandes líderes, você não encontra mais líder obeso. Você não vê mais grandes CEOs obesos. Por quê? Porque a obesidade é uma síndrome metabólica que ela prejudica em tudo. Ela prejudica na cognição, na disposição, na procrastinação. Sim. Você entendeu? Sim. Você começa a deixar sempre as coisas de lado. E tem muita gente que também você olha que você não acredita em você. Então... se o líder não der exemplo de performance, e hoje cada vez o mundo está mais tecnológico, dependendo de... Se você não tiver poder de ação, poder de decisão, alguém passa o carro em você. Você fica para trás. Você fica para trás, entendeu? Sim. Então a obesidade, querendo ou não, ela é uma doença que ela deixa você inflamado e ela deixa você procrastinando. Exato. Tá? E isso, quando a gente muda essa chave, as pessoas falam, doutor, eu tô produzindo muito mais. Muito eu tô chegando mais. eu tô indo em eventos, eu tô entrando em lugares que eu não entrava, que eu não almejava entrar antes, porque às vezes você não se colocava naquele lugar, você entendeu? E isso, gente, é muito importante, porque a obesidade, eu vejo hoje muita gente falando de obesidade e falando, o cara desculpa o termo, mas é gordo porque quer, é gordo porque come. Não é, gente. A obesidade é uma doença, e ela é uma doença que é uma doença multifatorial.
Ela é uma doença que ninguém come porque quer. Você come porque você tem ansiedade, você come porque você está estressado, você come porque você quer procurar o conforto em alguma comida, em alguma coisa fácil. E aí você fica naquela roda. E é isso que é importante de o tratamento individualizado que a gente tem aqui com os pacientes, de mostrar para eles e encontrar. Ninguém é obeso porque quer. Então você é obeso porque você é ansioso, porque você tem algum distúrbio metabólico, porque você anda com pessoas, o seu social são de pessoas que comem bastante, porque você tem uma alteração genética. Então, se a gente não tiver um olhar mais global e individualizado disso, não há Mondiaro, não há Ozempic, não há medicamento que funcione. Então, se você não tiver um tratamento 360, você entendeu? E principalmente um tratamento em família. Eu amo quando você vem aqui e você indica os caminhoneiros e sempre vem a mulher junto, porque a mulher sempre tem um papel de fazer a gestão da empresa, de conciliar a vida pessoal do marido, porque o marido viaja, volta uma vez, 2 vezes por semana para casa, né? E a gente vê as histórias, a gente consegue mudar e tudo fica muito mais fácil, porque em casa muda. Exatamente, e é fundamental. Uma coisa que o senhor falou que é fundamental, esse olhar humanizado. Eu tô com 44 anos, o senhor não foi o primeiro profissional que eu passei para procurar ficar melhor com a minha saúde, emagrecer, não foi. Mas foi o primeiro que me colocou sentadinha aqui na cadeira para entender o meu estilo de vida. Isso mesmo. Isso é fundamental. Entender quem é meu marido, quem são meus filhos, quem é a Caroline. Então, esse olhar individualizado, eu acho que faz todo o sentido para qualquer tipo de tratamento. Sim. Então, acho que foi aí que as coisas começaram a funcionar. E eu lembro também que eu vim, acho que umas 2, 3 consultas e eu não dei muita bola. Nada. Não dei bola, imagina, eu tava bem, tava tudo certo, uma hora eu ia começar, não sabia quando, mas quando eu vi que o Júlio deu a virada de chave, aí depois do Júlio eu foquei no Pietro, só que eu foquei no meu filho de forma errada. Eu falava que ia cumprir, mas mãe sendo mãe, eu não conseguia falar não. Só que aprendi, né, a trancos e barrancos, consegui e a família toda emagreceu. Agora só falta a Isabela, de 7 anos. Mas uma coisa que eu quero esclarecer aí, explicar para o pessoal, que é, principalmente nas minhas conversas nas redes sociais, WhatsApp, com as caminhoneiras principalmente. Muitas perguntaram, Carol, tá, doutor Antônio, todas já conhecem o senhor agora, né, pessoalmente. E elas falam, Carol, qual que é a diferença do nutrólogo para o nutricionista? Isso que acho que é legal a gente deixar mais claro e mais didático. Tá, muita gente tem essa dúvida, tá? O nutrólogo, o nutricionista é uma peça fundamental, porque eu falo que a dieta é o que te mantém, a dieta e o estilo de vida é o que te vai manter magro e com saúde, tá? Então o nutricionista, ele atende junto comigo, é muito importante porque é ele que vai elaborar a sua dieta. Eu sou contra, Carol, como você já sabe, você vai parar de comer chocolate, você vai parar de comer. A gente costuma aqui mudar devagar os seus hábitos. Sim. Então o nutricionista é fundamental porque o emagrecimento, a base do emagrecimento é déficit calórico, é você comer menos do que você gasta. Então o nutricionista tem que avaliar o seu estilo de vida, avaliar as refeições que você faz e dividir as porções e que consiga te dar saúde. O nutrólogo tem um papel de olhar o metabolismo, de olhar o paciente. O nutrólogo, ele é médico, tá? Então ele tem um olhar clínico. Então ele vai tratar a obesidade. Pô, esse paciente ele é obeso, esse paciente está com colesterol alto, esse paciente é ansioso, esse paciente está com uma tireoide funcionando devagar. Então o nutrólogo, ele vai junto com o nutricionista equacionar essa parte de refeição, e o nutrólogo vai ver os exames laboratoriais e falar, tem que entrar com esse medicamento, tem que entrar com isso, tem que tomar essa decisão, mudar o estilo de vida, fazer uma atividade física, seja musculação, uma atividade física de aeróbico, para casos individuais, tá? Boa. Então, nós como nutrólogos, a gente tem o olhar mais clínico, mais médico, de ver e consertar o que é a obesidade causa. Que a obesidade
muita gente considera como um fator característico. Sou gordinho, mas eu tenho saúde. Não é isso, já Carol. ouvi isso também. Né? E aí, uma hora a conta vai chegar e tá inflamando o organismo, né? Então o nutrólogo vai conseguir enxergar isso e muita gente que eu converso não consegue encarar a obesidade como doença. Eles encaram como o quê? Se eu vou no cardiologista, eu tô com uma pressão alta, o cardiologista passa um remédio hipertensivo, ele vai lá, toma certinho. Sim. Agora o nutrólogo ou o endócrino passa, ele fala, você tem que tomar um Mondiaro, você tem que tomar o Ozempic. Ah, não, eu não quero. Sendo que é a patologia que predispõe o diabetes e a hipertensão. Sim. Então, se você pegar, nem todo hipertenso e diabético ele é obeso. Mas todo obeso ele vai se tornar diabético e hipertenso. Vida. Você entendeu? Sim. Então, é difícil a gente conversar isso com os pacientes e entender que em determinado momento a gente tem que entrar com medicação para resgatar, Carol, porque assim, pensa comigo, você tá obesa, um paciente tá obeso, ele tá inflamado, ele tá com risco de infartar, ele tá com risco de AVC, ele tá com risco de hipertensão. Doutor, mas eu quero emagrecer devagar. Não. O quanto mais rápido eu te tirar dessa patologia, eu tiro você do risco de você ter alguma doença. Eu brinco com os pacientes. Imagine uma avenida, uma marginal, cheio de carro. Você vai atravessar rápido ou devagar? Devagar. Não, rápido? Então você vai ser atropelado. Ah, sim. Ah, não, você tem que atravessar. Isso. Sim. E aí, cara, se eu atravessar devagar, a chance de eu ser atropelado é muito mais rápido. Claro, então o risco aumenta. Então, quanto mais rápido a gente perder peso com saúde, melhor para poder... melhor eu te protejo, te evito de você ter consequências que a obesidade pode causar. Não só consequências físicas, emocionais, saúdes, infarto, AVC, é muita coisa, Carol. Acarreta muita coisa. E hoje mais o que eu gosto de ouvir dos pacientes é recuperar a autoestima e recuperar a vida. Porque você mesmo, você trabalha muito mais hoje. Você tem ânimo, você tem disposição. Sim, vontade de acordar, levantar da cama e produzir. Quando você cuida de você, para você cuidar das outras coisas é muito mais fácil. Muito mais. Hoje eu aconselho, converso com as minhas amigas, com de forma mais direta e mais assertiva. Por exemplo, diariamente elas falam, estou depressiva, estou com crise de ansiedade, não estou bem, estou com problema com meu marido, muitos relacionamentos indo por água abaixo. Porque, na maioria das vezes, a mulher é totalmente diferente do homem. Vamos combinar. Isso. Em tudo. Eu quero chegar nesse ponto. Isso. Agora acho que o bicho vai pegar. Por quê? Mulheres e homens, principalmente para os homens. O homem ser mais atencioso às fases da mulher. Certo? Eu tô com meus 40 e poucos anos. Entrei numa fase onde o Júlio hoje... compreende, acho que graças ao doutor Antônio, que já deve ter conversado, deve ter dado uma aula para ele, de tudo que eu vou passar em breve, questão de menopausa, humor, libido, tudo. E os homens acham que a mulher, taxa a mulher de louca. Não, a mulher perdeu o interesse por mim. Não, a mulher isso. E vai jogando sempre na nossa conta. E a gente vai ficando saturada, porque não é só isso. É o parceiro, é a cobrança do trabalho, dos filhos, da casa. E a gente vai entrando, sabe, naquela estafa mental. Eu passei por isso e todos os dias as meninas me procuram e eu tento ajudá-las. Eu queria ajudá-las com uma forma melhor, por isso que a gente está aqui conversando. Meninas, você estando bem, se amando e estando bem com a sua saúde, vira uma bola de neve positiva. Com certeza. E o homem, que nem o senhor falou, o homem vem aqui, a mulher vem aqui, acaba vindo o casal, isso é fundamental. Com certeza. E aí os dois começam a falar a mesma língua, eu e o Júlio. E a Carol, prova viva disso. Você tem uma dinâmica que você anda com muitas mulheres, sim, né? Então você pode até me ajudar nisso. O homem, ele é muito hormonal. Muito hormonal. O homem é testosterona pura. Então, pode ver contando com seu pai, com a sua mãe, Antigamente a gente vivia em um mundo machista, e a gente vive ainda num mundo machista, que a mulher tem que satisfazer o homem. O homem, na hora que ele quer. A hora que ele quer, tá? Estralou o dedo, a gente tem que estar lá isso. bem. Homem é hormonal. Então, homem, você pode estar do jeito que você for, o homem vai querer estar presente.
A mulher não. A mulher não. A mulher é multifatorial. Por quê? A mulher, se ela não está se sentindo bem, vocês podem dizer aí as amigas da Carol, se você não se sente bem, você não tira a sua roupa. Não faço nada. Você vai fazer no escuro. Exato. Se você não se depila, você não quer. Exato. Se você tá menstruada, você se sente suja. Dor de cabeça. Se você... Isso. Ponto. Você não entendeu? Precisa nem ir longe. E a mulher tem um grande porém, Carol. O homem teve ereção, foi. Mulher não, gente. Mulher, se você não tem o toque, se você não tem a paciência, carinho, a mulher gente. não lubrifica. Exato. E aí dói. Na relação, entra algo que é seco, penetração seca. Sim. Machuca, gera um trauma na mulher. Exato. Na próxima vez que tiver uma relação, a mulher já vai travada. E aí começa a virar aquela bola de neve que a mulher acaba se afastando do marido, você entendeu? E a mulher gosta, você não gosta de ver o Júlio hoje mais magro? Sim. Você sente mais atração pelo seu parceiro quando ele tá cuidando da pele, cuida do corpo. Se cuidando de uma forma geral. É outra coisa, você entendeu? Então você também, para você lubrificar, para você chegar em um êxtase, para você se sentir, mas você precisa disso. Precisa. Então são estímulos. E é isso que eu converso com muito homem. Fala, cara, igual os caminhoneiros, às vezes ficam 5 dias fora de casa, quando chega em casa, e aí vem com aquele alvoroço. Amigo, calma. Mulher, traz uma flor. Ela ficou em casa, cuidando da casa, te dando suporte, cuidando dos filhos, male se cuidando. É isso. Exato. Então assim, daí quando a mulher, o marido começa a ser mais delicado, começa a cuidar melhor, começa a ter mais paciência, ele vai sentir mais atraído pela mulher, que a mulher tá emagrecendo, tá se cuidando. É um perfume, porque quando você se sente bonita, seu marido chega, você sente vontade de passar um perfume, de colocar uma camisola, porque a camisola não tá mais apertada, tá soltinha. Tudo flui. Cara, a família melhora, o âmbito melhora, e aí o cara vai trabalhar muito mais feliz, a mulher vai ficar muito mais feliz, as coisas prosperam. Isso, falou tudo. Prosperam, e é verdade, viu? É verdade. Isso. É os dois se cuidarem e terem esse cuidado de um com o outro. Sim. Uma coisa importante, não tô aqui fazendo propaganda nem nada, eu acho que eu tinha esse dever de apresentar quem ajudou. Eu como mulher, meu marido como homem, a nossa família de modo geral, acabou, acho que vai facilitar muito aí as nossas conversas daqui em diante. Doutor, a vida do caminhoneiro, vamos lá, o senhor sabe que é muito louca. Muito. Né? Essa questão aí dos casais, depois vocês vão vir aqui, ele vai conversar de forma individual com cada casal. Depois a gente vai dar esse feedback também. O que o senhor acha que acaba atrapalhando dar o primeiro passo? Sabe? De vir e procurar ajuda. Porque muita gente quer ajuda, me procura, me chama. Mas às vezes eu não vejo que dá o primeiro passo. É difícil, Carol. E as pessoas costumam procrastinar nesse primeiro passo. É medo? Não, Carol. O processo de emagrecimento, o processo de alta performance, isso eu tô falando a nível de atleta, a nível de tudo, tá? O nosso corpo, ele nasceu para viver em uma homeostase. A homeostase é o equilíbrio, tá? O nosso corpo, a gente nasceu para acumular energia e não gastar energia. Então, quando você precisa gastar energia, que for para trabalhar, que for para esporte, para qualquer coisa, isso aí é um processo antifisiológico, vai contra a nossa natureza. Para a gente se dar bem na vida, a gente não tem que sair da zona de conforto? Tem. No emagrecimento é a mesma coisa. Por quê? O processo de emagrecimento é um processo antifisiológico. Você emagrecer, você está indo contra o seu cérebro. O nosso cérebro, ele pensa assim, imagina. Você precisa de energia para o coração funcionar, para sua cabeça funcionar, para todo o seu organismo funcionar, você precisa de energia, certo? Beleza. Da onde vem essa energia? Da alimentação. A gente não é planta, a gente não faz fotossíntese, então a única fonte de energia é a alimentação. Quanto mais energia a gente tiver acumulado, mais saúde a gente tem. O corpo interpreta que quanto mais saúde. Então, para o corpo, quanto mais gordura a gente tiver, mais saúde a gente tem. E aí, quando você começa a perder energia, gastar energia, o corpo começa, em forma de defesa, a te procrastinar. Isso é quando você está menstruada, quando você está estressada, não vem na cabeça um chocolate, uma cerveja gelada, é o corpo buscando recompensa. Você entendeu?
Então, por isso que é difícil tomar essa primeira decisão, você entendeu? E a nossa cultura é trabalhar, 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 mas espera lá, eu trabalho por quê? Para ganhar dinheiro. Sim. Para quê? Para me dar uma qualidade de vida. Beleza, então você sai da sua casa forçado muitas vezes para conseguir seu dinheiro para sustentar a casa. Beleza. E por que você não faz esse esforço para ir para uma academia que é ele que te vai dar saúde para você trabalhar? Você entendeu? Ai, então fala. esse começo, ele é muito difícil, tá? Difícil. E assim, falar pra vocês aí, é gostoso a academia? Não. Eu não faço academia porque eu gosto. Eu faço academia porque eu preciso. Na vida, quando a gente se torna adulto, Carol, a gente tem que fazer algumas escolhas. Ah, eu falo isso. Tô Você falando entendeu? isso. Aprendi a falar isso. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Uhum. Então, a questão da saúde é uma questão de escolha. Ou você vai gastar com academia agora, ou você vai gastar com o hospital mais tarde. Então, você escolhe onde você quer viver. Pesado, né? É pesado, mas é isso, você entendeu? Então, assim, tem que ter a mentalidade do quê? Cara, eu não vou trabalhar, eu tenho que treinar. Então, a conta vai chegar, Carol. Não adianta. Mas por isso que aqui, quando a gente faz tratamento individual, a gente fala, gente, não precisa ir na academia. Pelo menos começa a se locomover. Não gosta de academia? Vamos começar com uma caminhada. Sim. Vamos começar com o que dá. Os caminhoneiros falam comigo, doutor, mas eu tô na estrada. Isso. Aquela meia hora que você tem, cara, Tá. tem um aplicativo que chama Tabata. É 20 minutos. Faz. Ah, não tenho essa disposição. Beleza. Vai parar o caminhão para antes de jantar? Cara, você vai andar, dá tantas voltas lá, faz um agachamento, Pronto, a gente vai dar isso pro paciente. A gente vai orientar e falar assim, esse dia você vai fazer isso, esse dia você vai fazer aquilo. Acabou. Bacana. Você entendeu? Então esse primeiro passo é difícil, Carol. É difícil. Mas você precisa de uma orientação. Sim. E aí quando eu falo da família, quando a família tá junto te apoiando... Funciona muito mais e vai de uma mais. forma mais prazerosa. Mas falar que é gostoso... Não, uma delícia, eu não gosto. Eu não gosto. Bom, doutor, uma coisa que eu também não canso de falar quando o pessoal veio me procurar é a questão. Meninas, o doutor Antônio me pediu uns exames que eu nunca tinha feito na vida. Foram, assim, vários tubinhos lá de sangue, exames que realmente eu não lembro de ter feito. E foi com base nesses exames que o senhor viu que eu tinha deficiência. É assim Sim, que fala, né? Isso, deficiência. De nutricional, de vitaminas, tal. Estava inflamada, resistência à insulina. Carol, como você sabe, eu sou cirurgião geral e do aparelho digestivo, né? Tenho já 12 anos de formação. Trabalhei como cirurgião e depois fiquei 8 anos em uma gestão de uma grande operadora, tá? A nossa cultura tá em tratar doenças. E aqui eu tô para prevenir a doença. A doença. Você entendeu? Sim. Então não vamos esperar você ter um infarto para eu falar, puta, agora que eu vou ter que começar Às a vezes fazer alguma demais. coisa. Então com esses exames a gente consegue fazer um diagnóstico, eu falo que é uma medicina de precisão. É um diagnóstico mais individualizado, porque tudo faz sentido. Você está inflamado, você tem uma resistência insulínica, as vitaminas são essenciais para a nutrição, para o processo de emagrecimento, para você ter cognição. Hoje a gente sabe que a deficiência vitamínica é um fator que pode ocasionar demência, principalmente falando em mulheres. As mulheres depois que entram na menopausa ou que deixam de produzir estradiol e testosterona, né, aumenta o índice de infarto, demência. A mulher tem, depois da menopausa, 3 vezes mais chances de ter Alzheimer e doenças neurodegenerativas do que o homem. Isso é hormonal. Eu não sabia disso. Sim, você entendeu? Então, por isso a parte de reposição, que é tão importante, você entendeu? Porque hoje em dia, Carol, nossa alimentação é muita coisa industrializada. Sim. A gente mais desembala do que descasca. Ah, com certeza. Eu falo Então, isso pras a gente crianças. não tem um aporte nutritivo suficiente. Fora que essa comida vem inflamada, é cheia de coisas industrializadas. Falam né? até da questão do próprio frango, questão do hormônio. Eu dou muito frango para Isabela e me preocupar com a questão hormonal nela. Hoje tem não só parte hormonal, mas a gente tem estudos evidenciando aumento de quadros de autismo, Sim. de doenças que estão tendo nessas novas gerações, TDAH,
devido ao nosso tipo de alimentação. Meu Deus. Então assim, aumento de... nós adultos, não sou contra tomar leite. Você gosta de leite? Pode tomar. Mas a gente é o único mamífero que toma leite na fase adulta. Você entendeu? E hoje você fala, é normal um leite ficar em uma caixinha lá 2 meses, 3 meses? Você entendeu? Todo mundo sabe quantas já saiu na mídia aí, de empresas grandes com contaminações. Nossa, nem fale. Então é assim, cara, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Eu não sou aquele cara que gosta de botar terrorismo na cabeça de todo mundo, mas a gente consegue fazer essa mudança aí e proporcionar uma vida mais saudável para as outras gerações também. Sim. Né? Evitar doenças que estão acontecendo aí, que você está vendo o quanto de autismo que está surgindo, Nossa, nem fale. De TDAH, de crianças com dificuldade de aprendizado, malformações, né? Tudo é decorrente disso, Do tipo, provavelmente. Nosso estilo de vida, né? A gente tem a nossa genética, né, Carol? A gente tem a nossa genética toda pronta, o nosso DNA todo feito. Mas a gente tem uma parte que é epigenética. O que é epigenética? É o que a gente consegue mudar a nossa genética a partir do nosso estilo de vida. Você entendeu? Então, eu tenho no meu gene, eu tenho um gene de câncer de mama, de pulmão. Tá. Você entendeu? Eu posso ter esse câncer de pulmão com 50 anos, com 30 anos, com 50 e nem ter. O que pode ditar isso aqui? Seu estilo de vida, Carol. Se você tem a epigenética, se é um cara que fuma, se é um cara que é sedentário, se é um cara que não dorme bem, se é um cara que é estressado, você vai ter fatores que vão te levar, que vão mutar essa genética e vai fazer você desenvolver doenças que às vezes talvez nem iam se desenvolver, mas que vai se desenvolver mais cedo. Então a gente fala muito hoje em epigenética que com as nossas atitudes, nossas mudanças de hábitos, a gente consegue mudar e às vezes até evitar doenças que a nossa genética estava programada para acontecer. Meu tá? Deus Isso é muito... Tanto a gente tem os exames aqui metabólicos e genéticos que mostram isso. A gente consegue mostrar, você tem uma predisposição para ter tal câncer, tal... se você continuar com esse estilo de vida, aí a escolha é sua. Só conta em entendeu? risco. Eu posso te ajudar, mas se você quiser continuar por isso... Sim, entendeu? Essa questão do leite, o Júlio mudou lá em casa. Batendo, né, nessa tecla do leite em caixinha. Pô, Carol, tá lá parado, imagina o tanto que tem de conservante e tal. Aí ele começou a comprar aqueles da fazenda, que dura uma semaninha. É isso uma pequena mudança. Pequenas coisas é que nem hoje eu falo, né? Hoje eu compro um ovo aqui de Itu, que o ovo é colorido e aí você entra no canal da pessoa lá que vende, tem as galinhas que são galinhas que não comem ração, que elas são criadas livres. Ah, já vi já isso. Viu? Uhum. A qualidade, hoje o ovo de supermercado não tem gosto. Meu Deus, e a Bela come todo dia. Muita gente come ovo achando que mas daí você vai, caminhoneiros, vocês que estão na estrada, é muito melhor comprar um ovo daqueles pequenos produtores que não colocam muito hormônios, que você vê e você vai sentir nitidamente o gosto. É muito mais prazeroso comer, é muito mais gostoso. Fora que nutricionalmente é muito melhor. Sim, com certeza. Doutor, pra gente ir finalizando, a questão dos exames, né, que eu falei que eu me surpreendi com exames que eu nunca tinha feito. No meu caso, citando como exemplo, o senhor viu lá que eu estava precisando fazer a tal da reposição hormonal. Certo. Eu mesma cheguei aqui com uma dúvida, porque na época da minha mãe, que já faleceu há 15 anos atrás, falava-se que a reposição hormonal podia causar o câncer. Tá. Então, acho que muitas mulheres têm essa dúvida. Tem essa dúvida. Eu comecei a fazer a reposição hormonal, certo? Ano passado, e tô fazendo e me ajudou muito. Eu sou outra mulher. Fiz a reposição hormonal, depois o senhor explica para todo mundo como é que funciona. Acho que eu fiz, né, a utilização da medicação. Não deu nem um mês, eu notei a diferença grotesca da Carol também, desse... apareci, voltei a ser quem eu era, sabe? Eu retomei aí 20 anos atrás, pelo menos, e tá se propagando, não diminuiu nada. Sim. Carol, eu gosto de fazer uma analogia, gosto de fazer analogias assim, né? Eu falo assim pra você, você tem uma evolução, né? A gente nasce, nossa vida, eu falo que é uma pirâmide, né? A gente nasce, a gente procria e a gente morre.
Esse processo de envelhecimento, a gente vai ditar esse envelhecimento com o nosso estilo de vida. Eu faço uma analogia de um parafuso. Se eu tenho um parafuso aqui e um parafuso em Santos, qual que enferruja primeiro? Santos. Maresia, tudo mais. Sim. Se eu tenho uma saúde, um envelhecimento, que eu como industrializado, não durmo, não fumo, bebo, seu envelhecimento, sua célula vai envelhecer com uma velocidade muito grande. A célula envelhecendo com uma velocidade maior, você vai perdendo a capacidade da célula, da mitocôndria, que é o nosso gerador de energia, de produzir hormônios e produzir substratos como as vitaminas, minerais, todos os derivados, tá? E aí você vai caindo a sua disposição, porque a testosterona, todo mundo acha que é libido, tesão. Não é isso. Não é isso. É ganho de massa, é saúde, saúde cardiovascular, saúde a mulher na menopausa, evitar osteoporose, osteopenia, demência, tá? Então isso é muito importante. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Mas a partir do momento que a paciente tem uma queixa, a gente vê os exames, a gente, como médico, a gente tem que aliviar a dor do paciente, entendeu? Então a reposição hormonal bem feita, a gente não está entrando com algo artificial, a gente está otimizando, devolvendo para o organismo algo que ele já produzia, que isso agora ele está produzindo pouco. Menos. Uhum. Acabou, dessa forma. E a gente está protegendo a paciente. Tinha antigamente casos de, se eu tomar testosterona, se eu tomar, vai câncer de mama, isso. Caiu por terra já. Hoje a sociedade... lógico, tem alguns casos específicos de cânceres de mamas que a gente não pode entrar com alguma testosterona ou com algum estradiol. Porém, hoje, já na oncologia, na mastologia, a gente consegue ver muitos estudos robustos que médicos utilizam a reposição hormonal para devolver qualidade de vida para o paciente. Olha, isso eu não sabia, e prevenir. Interessante. Desde 2006, no guideline da urologia dos homens, a gente fala que é o horizonte azul. O paciente que tem uma testosterona entre 500 a 700, se ele tem uma predisposição para ter câncer de próstata, se ele tiver com uma testosterona em níveis séricos bom, de 500 a 800, 700, ele tem menos chance desse câncer aparecer e menos chances de virar uma metástase. Então, a testosterona sendo bem indicada, ela protege tanto o homem quanto a mulher. E no seu caso, no emagrecimento, foi muito fundamental, porque a Carol, ela tinha uma TPM absurda. Terrível. Tanto que a Carol, quando o implante que ela usa começa a parar de fazer efeito, ela já... Doutor, cara, o Júlio já tá falando que eu tô ficando estressada, porque a mulher tem TPM. Sim. E na TPM, você fica ansiosa, você quer comer a parede inteira, você quer... E quando a gente consegue tratar esses sintomas... É maravilhoso, é qualidade de vida, gente. Tanto para os homens quanto para as mulheres. É qualidade de vida. É isso que eu quero passar para vocês e induzi-los, né? Influenciá-los de forma positiva a se cuidarem. Porque acho que o nosso bem maior nessa vida é a saúde, muito mais de qualquer riqueza. A gente não está falando sobre dinheiro, é a saúde. Porque sem a saúde você não vai usufruir de nada que você está conquistando, lutando aí para conquistar. Ou então só vai poder usufruir mais velho e mesmo assim, aí... É isso mesmo. Ai, é muito louco. É diferente você ser longevo de você ter longevidade. Longevo, às vezes você tem 90 anos, é longevo, mas você está numa cama de hospital. Ai, nem fale. Longevidade é você chegar com 90 anos, como um exemplo básico, a Abílio Diniz, que faleceu com 93 anos, esquiando, trabalhando. Ativo. Então essa é a diferença, Carol, e a gente tem que cada vez mais, as pessoas estão trabalhando mais, as pessoas querem viver mais, então é questão de dar saúde, dar qualidade de vida para essa pessoa chegar com 90 anos, mas chegar vivendo e não sobrevivendo. Boa, doutor. Agora é o seguinte, doutor, o que todo mundo aí que está assistindo a gente, né, o pessoal que está nos acompanhando, o que eles precisam fazer? Como é que eles entram em contato com o senhor aqui na Balance? Qualquer dúvida, podem procurar eu na internet, no @dr.antonioribas, vai estar meu Instagram, vai ter o link de agendamento, será um prazer, como eu já atendo todo o seu público,
Será um prazer ter vocês aqui no meu consultório, na nossa família aqui também. Isso. Pra gente conseguir mudar não só você mulher, você homem, mas também mudar a sua família toda e a gente passar um pouquinho, né, do que a gente sabe, de conhecimento pro próximo e difundir, porque cada vez que alguém vem aqui, difunde saúde e prosperidade para os outros. Exatamente. É sobre isso. Bom, doutor, obrigada por dividir, né, conhecimento, tanta coisa. Nossa, doutor Antônio, a gente ficaria horas aqui, porque ele é um poço de conhecimento, ele é jovem, entende muito do que ele está falando e assim, é de fácil entendimento e a conversa aqui é muito prazerosa. E assim, a consulta dele é uma consulta longa, você, às vezes eu falo que ele é até meio que psicólogo, ele acaba orientando a gente de várias maneiras, então eu super indico, de coração isso que eu tô fazendo, acredito que o doutor Antônio também ter disponibilizado um pouco do tempo dele, justamente para a gente ajudar vocês. Doutor, muito obrigada. Muito obrigado, Carol. E espero, né, que a gente possa, de repente, futuramente fazer outro bate-papo assim, Bora, né? vamos. As meninas, os meninos que tiverem dúvidas, enviarem pra gente, aí eu comunico, o senhor, tem essa dúvida, vamos gravar alguma coisa para que possa atingir outras pessoas que nem sempre têm condição às vezes, né? de vir, e às vezes a gente de longe também. Isso, e a gente criar uma comunidade às vezes que a gente se ajude, porque na vida, Carol, nem tudo é dinheiro. É o que eu falo. Então a gente consegue ajudar muita gente com um pouco de informação. Nossa, com certeza, e hoje a gente está sendo a prova viva disso. É isso aí. Obrigada, doutor. Obrigada, galera. Até mais. Até a próxima.